paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua fé. E estamos aqui para dar início, a um curso chamado Panorama Bíblico. E hoje a aula de número 1 tem como nome Introdução e Objetivo do Panorama Bíblico. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, tributar a Ti honra, glória e louvor. E agradecer por essa oportunidade de aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos aqui invocar o Teu Espírito, Senhor, para que possa cooperar conosco, para que possa nos ajudar a assimilar a Tua verdade e praticar a Sua verdade. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Bem, querido, o propósito, o objetivo desse curso Panorama Bíblico é oferecer a todas as pessoas um estudo claro, um estudo didático, cronológico, um estudo sistemático das Escrituras Sagradas. E nós desejamos que esse curso Panorama Bíblico possa ajudar você a entender a grandeza de Deus e a compreender o quanto Deus nos ama. Nós podemos fazer a pergunta: por que estamos aqui? Eu creio, querido, que nós estamos aqui porque nós fomos conduzidos até esse local por Deus. Pois a Bíblia diz que ninguém busca Deus. Assim sendo, foi Deus que nos trouxe até esse ambiente. Foi Deus que nos buscou. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe ninguém que busca a Deus. Se estamos aqui, é porque a boa mão de Deus foi favorável para nós. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. O que é a Bíblia para você? Bem, o panorama bíblico, querido, não é apenas um informativo. Tá? É um curso para ser vivido. Tá? É um curso para ser praticado. No início do Evangelho, a pregação era um tumulto. Havia conversão, claro, mas também havia muita perseguição com a igreja. Nós sabemos que a Bíblia não é um livro de religião e também sabemos que a Bíblia não é de uma determinada religião. Nós sabemos que a Bíblia ela nos conduz a descobrir uma pessoa. E essa pessoa é quem? É Jesus Cristo. A Bíblia é um livro que confronta as pessoas, que transforma as pessoas. Nós podemos ver isso no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19 ao versículo 21, quando Paulo estava justamente ali na cidade de Filipe. Diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e a Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a
costume que não é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. Paulo e Silas pregando a palavra de Deus na cidade de Filipe perturbou a cidade, né? Quando Paulo apresenta costumes, né, do céu aos cidadãos da cidade de Filipos. Nós vamos ver da mesma forma na cidade de Tessalônica, né? O povo estando confrontado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegou aqui também. Né? Os tessalônicos, né? Eu estava dizendo a respeito de Paulo, que tinha, né, alvoroçado o mundo, perturbado o mundo com a palavra de Deus, confrontado o mundo com a palavra de Deus, chegou em Tessalônica também. Também. Nós sabemos, querido, que a palavra de Deus, ela revela algo. Mas o que é a revelação? Paulo, querido, ele pedia a Deus o espírito da revelação. A Bíblia, né, traz para nós a revelação de Deus. A Bíblia, ela nos traz a revelação do Senhor. Enquanto nós não tivermos o hábito de lermos a Bíblia, nada nos será revelado. É como uma fotografia, que quando nós utilizamos um filme e antes de revelar esse filme, não podemos ver as fotos nesse filme. Porém, as fotos estão aí nesse filme. Quando for revelado, ele vai aparecer. Né? Com a Bíblia, acontece da mesma forma. Enquanto nós não lermos, né, de todo o coração, de uma maneira séria, não nos é revelado, né, nada. Porém, tudo também já está ali acerca de Deus, acerca desta verdade. Mas o que é a verdade? Eu vou te responder fazendo algumas perguntas. Verdade de quê? Onde está a verdade? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem está com a verdade? Qual é a minha verdade? O que eu faço aqui? O exemplo de Jesus com Pilato, a verdade é uma pessoa. Nós vemos, né, Jesus dizendo a seus discípulos, né, quando Tomé lhe fez uma pergunta, no capítulo 14, versículos 5 e 6 de São João, né, Jesus dizendo, Tomé, né, perguntando a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é uma pessoa. Quando ele está dizendo, eu sou a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Nós vamos ver, né, no livro de João também, no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 1, no versículo 17, né, o evangelista João trazendo essa revelação acerca da verdade. Porque a lei, né, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Querido, que lindo, né? Entenda uma coisa, só a Bíblia define claramente quem é Deus, só a Bíblia define quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, quem é o homem, quem é o Satanás. Né? Somente a Bíblia define. Só Deus poderia relatar a criação. A Bíblia é o padrão da verdade. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, né, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 17, no versículo 17, enquanto ele orava, ele dizia ao Pai: santifica-os na tua verdade, a
tua palavra é a verdade. Ele estava apresentando ao Pai a oração acerca dos seus discípulos. Aleluia, em nome de Jesus. A tua palavra é a verdade. Querido, a Bíblia, né, ela apresenta verdade versus mentira. E a Bíblia não oferece ou não apresenta certo contra o errado. Não. O inimigo de Deus e dos homens não é bobo. O sucesso da mentira é se aproximar da verdade. Por isso que sem a Bíblia nós seríamos enganados. Queridos, nós temos que entender que a Bíblia é um livro ousado. Não é um livro de alguém falando de Deus. É Deus falando a seu respeito a nós. Isaías vai escrever no capítulo 46, no versículo 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Nós vamos ver Deus falando em Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que deve andar. Então, a Bíblia é para nos ensinar o caminho que nós devemos caminhar. É Deus que nos ensina. Querido, as religiões, ela deixa uma nuvem estranha de quem é Deus, de uma forma obscura, né? Nós temos, né, pela religião, nós temos que fazer coisa, nós temos que fazer sacrifício para nos aproximarmos de Deus. Nós temos que oferecer rituais, né? Mas Deus nos fala diretamente através da sua palavra. Somente Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem natural. Olha o que diz Isaías 45, o versículo 21 e 22. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Querido, o homem é livre para decidir se quer ou não quer viver com Deus. O homem tem o livre arbítrio, né? E ele é soberano nas suas escolhas. O que nós devemos fazer é nos expor, né, à verdade da Bíblia sem nossas ideias preconcebidas, sem os nossos preconceitos. A verdade é que a Bíblia é um mapa do tesouro para que este homem pecaminoso e separado de Deus volte para a única fonte de vida, que é o próprio Deus. O próprio Deus. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer em Hebreus 3, 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Querido, não endureceis. Não. Porque como o povo de Israel que saiu do Egito endureceram os seus corações na tentação do deserto e eles ficaram enterrados na areia do deserto. Produziu morte. Morte, querido, é separação. E morte não é uma extinção. Eu estou vivo,
a pessoa vai estar viva, mas separada de Deus. Querido, a certeza é que o mundo anda em treva, anda na escuridão, tateando, né, sem saber onde tocar. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, a luz aparece. Somos iluminados. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos diz, o apóstolo Pedro, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia amanheça, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, o sábio Salomão também disse esta verdade no Provérbios capítulo 4, 18 e 19. Mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. O sábio Davi também ele pôde dizer, né, que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Querido, a verdade é que a Bíblia é o caminho de volta para Deus. E olha, e essa frase deveria ser um título, né, ou o resumo de toda a Bíblia, a volta para Deus. Qualquer pessoa, né, de qualquer religião, qualquer idade, de qualquer cultura, independente do seu nível de instrução, né, da sua condição financeira, ela consegue entender a Bíblia. Nada é obstáculo para não compreender a palavra de Deus. A Bíblia, né, nos mostra que há um só caminho. E como a verdade, o caminho é uma pessoa. Tá? Uma vez que nós sabemos que a verdade é uma pessoa, também nós vamos entender, né, que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa. Ou seja, ninguém vem ao Pai senão por esta pessoa, senão por mim, senão por meio de Jesus Cristo. A verdade é, querido, que toda a Bíblia ela vai apontar para Jesus Cristo. A cruz é o centro da história da humanidade. Nós temos aí antes de Cristo e depois de Cristo. O Velho Testamento é passado, a cruz é o centro e o Novo Testamento é o futuro. Né? Nós podemos ver, querido, tá, que Jesus, mesmo sendo carpinteiro, ainda hoje é conhecido por todos os seres vivos da terra. Jesus, no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, no versículo 25 e 26, ele vai estar falando, em 27, melhor dizendo, ele vai estar falando com os discípulos de Emaús, no capítulo 24 de São Lucas, dizendo que eles eram honestos e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe que dele se achava em toda a Escritura o cumprimento de todas as profecias que foram faladas tinha que se cumprir, né? Convinha que Cristo se padecesse. Nós vamos ver no versículo 44, né? Jesus dizendo, são estas as palavras que vos disse estando convosco, que convinha, né, que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele está falando justamente da divisão do Velho Testamento, né, tá? No hebraico, né, tá?
Então ele está dizendo, tinha que se cumprir tudo. Tá? Então, para que se venha um novo tempo, que venha o tempo da graça, tinha que se cumprir tudo o que foi profetizado acerca de Jesus. E a Bíblia, né, tá, vai falar no versículo 45, que lhe abriu o entendimento. E esta deve ser a nossa oração. Jesus, que o nosso entendimento abra como os discípulos de Emaús, e eles puderam compreender as Escrituras. Eles puderam compreender, e quando eles compreenderam, eles voltaram para Jerusalém. Aleluia! Eles voltaram de onde eles não deveriam ter saído. Querido, Jesus Cristo é o espírito de toda a profecia. Foi por meio dele, né, que os profetas falaram acerca da vinda do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. O Apocalipse capítulo 19, versículo 10, vai falar do apóstolo João se lançando aos pés de um anjo. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faça tal. Sou teu conservo e dos seus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Querido, Deus não está preocupado quão bom ou quão mal eu possa ser. Uma coisa eu sei, que a graça de Deus é para todos nós. É por meio delas que nós somos salvos. Deus só tem uma preocupação, que nós creiamos na sua palavra e na obra salvadora de Jesus Cristo. Jesus foi dado por Deus a nós por uma necessidade fundamental e não para ser contemplado. Olha aqui, diz São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Jesus não foi dado como uma nova filosofia. Sem Jesus não temos volta para Deus. Queridos, nós podemos perguntar para quem é o autor da Bíblia? Olha, nós precisamos saber que o autor da Bíblia, em 2 Pedro, versículo 1, né, versículo 20 e 21 vai falar, né, que quem inspirou, o Espírito Santo, Deus inspirou, né, homens para escrever a palavra de Deus. Tá? Primeiramente é isto que devemos saber. Em 2 Timóteo capítulo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A mensagem de Deus é para homens, e por isso Deus usou homens para escrever a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi, né, escrita por mais de 40 homens. Né? Entre eles, teve reis, né, teve agricultores, teve, né, profeta, né, vários tipos de pessoa. Então nós temos que entender uma coisa. A unção que está em vós vos ensina. A unção é o Espírito Santo que está em nós. A Bíblia vai nos dizer, né, em 1 João capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, e vós tede a unção do santo. Ou seja, quem é o santo? É Jesus. Você tem ele em você. E ele disse que enviaria o Consolador em você. Então vós tem a unção do santo e sabei todas as coisas. E o versículo 27 vai dizer, e a unção que vós recebeste dele, de quem? De Jesus, ela fica em vós.
o Espírito do Senhor fique em você e não tem necessidade de que alguém te ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei, em nome de Jesus. Queridos, esse é o propósito, né, o objetivo do curso Panorama Bíblico. Em nome de Jesus, te espero na segunda aula, para a glória do nome do Senhor. Deus, que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa, Senhor Pai querido, ó Deus, nos seduzir, nos atrair a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração e fica na paz do Senhor. Amém.